Então, vamos para um próximo exemplo. Y, duas linhas, menos 4y igual a 5, vamos dizer, E3x. Vejam, o que eu quero? Uma solução que ao derivar e substituir aqui, eu acabe encontrando o E3x, 5E3x. Então, quem que é razoável supor que é a solução? Não é um polinômio. Eu olho para o f de x e digo, a solução deve ser parecida com a f de x. Então, eu vou escolher algo parecido a E3x. Que é o único que tem mais chance de eu derivar e encontrar E3x. Então, vamos derivar. Uma vez, duas vezes, e agora eu substituo. Então, eu tenho 9aE3x, quem que é isso? Isso é o YP, duas linhas, menos 4YP'. Então, aqui está o YP, menos 4Y, igual a 5E3x. Bom, este lado esquerdo nada mais é do que 5aE3x. Eu comparo o coeficiente do E3x daqui com o coeficiente do E3x de lá. Encontrei o valor de A. 5A igual a 5, A igual a 1. Portanto, a minha solução é E elevado a 3x. É a solução que resolve essa equação. Eu derivo duas vezes, substituo e eu encontro 5E3x. 3y duas linhas mais y' menos 2y igual a 2 cosseno x. Novamente, vamos seguir a mesma linha de raciocínio ali. Eu vou escolher um YP igual a cosseno x. Aí eu derivo a derivada do cosseno menos seno, derivada do seno menos cosseno. Cosseno, perdão, menos a cosseno x. Substituo na equação, tá certo? Então, eu tenho menos 3a cosseno x, este é o YP duas linhas, mais, ou seja, menos a seno x, menos 2a cosseno x. E isso precisa ser igual a 2 cosseno x. E aí? O que está acontecendo? Tem que comparar os dois lados. Tem seno do lado direito? Nós estamos vendo seno aqui. Portanto, qual o valor de A? 0. Não tem como eu resolver. Então, o que eu encontrei? Que YP é 0? Não, 0 não resolve isto. Significa o quê? Que essa minha candidata à solução está furada. Mas não estava funcionando até agora? Olhar para o lado direito e escolher alguém parecido? Então, funciona para o polinômio, funciona quando o f de x é uma exponencial, mas quando o f de x é cosseno de x, não é isso que está funcionando. Então, isso daqui não dá certo.
Então, toda vez que eu tenho o cosseno de x, a minha escolha, cosseno tem que vir acompanhado do seno nessa escolha. Então, eu escolho, sim, a cosseno x, mas mesmo que o seno não apareça aqui, eu coloco b seno x. Sempre o parzinho, cosseno com seno. E agora, eu olho para a derivada desse YP e substituo na equação. Eu sei que YP' é menos A seno x mais B cosseno x. Derivei uma vez. Segunda derivada, menos A cosseno x menos B seno x. Ok? Substituo na equação. Então, eu tenho 3 que multiplica menos A cosseno x menos B seno x. Mais YP', A menos A seno x mais B cosseno x. Então, isto daqui é o YP'. Aqui é o YP duas linhas. Estou substituindo. Menos 2 que multiplica YP, que agora eu escolhi de uma forma mais razoável. Igual a zero. Igual a zero não, igual a 2 cosseno x. E agora eu comparo. Vejam, eu olho para os coeficientes de seno. Então, eu vou coletar os termos seno. Então, quem são esses coeficientes? Menos 3b seno x, menos 2b seno x é menos 5b seno x. E eu ainda tenho este menos a seno x. Tem seno x do lado direito? Não. Então, isto implica que menos 5b menos a precisa ser zero. Agora, eu coleto os termos de cosseno. Então, eu vou olhar para cosseno, todos os coeficientes em cosseno. Então, eu vejo que eu tenho menos 3a em cosseno, mais b menos 2b. Mais b menos 2b. São os coeficientes. Oi? Menos 3a. Ah, é verdade. 2a. Obrigada. Menos 2a. Obrigada. Tá? Então, estes são os coeficientes do cosseno. E, portanto, eu tenho menos 5a mais b, que é o coeficiente do cosseno, precisa ser igual, olha aqui, a 2, que é o coeficiente do cosseno do lado direito. Ótimo, agora eu tenho um sisteminha de duas variáveis, duas equações, eu resolvo. Encontro A, encontro B. Então, vejam que eu sei, se eu multiplico, bom, aqui eu posso mudar todo mundo para mais. Se eu multiplico a de cima por 5 e somo, então eu tenho 26B igual a 2, B igual a 1 sobre 13. Bom, e 5B eu sei que é menos A. Então, A é igual a menos 5 sobre 13. Então, quem é a minha solução? YP
é igual a menos 5 sobre 13 cosseno x mais 1 sobre 13 seno x. Tá certo? Então, aí funcionou. Eu consegui encontrar esses coeficientes. Então, vamos ver se a gente estabelece um certo padrão de escolha. De saber escolher bem essa candidata à solução. Deixa eu fazer mais um probleminha só para vermos o que ocorre aqui. 5e2t. Vocês concordam que esta equação x, esta equação está muito parecida com esta? Né? Então, eu pego e digo, ok, é parecida, eu vou fazer a mesma coisa. Derivo uma vez, derivo duas vezes e substituo. Quando eu substituo, o que que acontece? Ó, este é o YP duas linhas. Este é o YP. O que que eu encontro? 0. E agora não deu certo. Por que que não deu certo agora? Por que que eu encontrei 0? Ali eu não encontrei 5a e 3x. E aqui eu estou encontrando 0. Na realidade, o que eu provei aqui é que E2x resolve que equação? A homogênea. Tem chance de resolver a não homogênea se já resolve a homogênea? Não tem. Porque ou você vai resolver esta equação, diferente de 0, lado direito, ou você vai resolver a homogênea associada que tem o 0 do lado direito. E essas soluções são complementares. Uma parte resolve a homogênea e a outra a não homogênea. Então, não tem jeito disto resolver a não homogênea. Porque quem que é o YC desta equação? Eu tenho que olhar para a equação homogênea associada. Eu olho para a equação característica. As raízes são mais ou menos 2. Portanto, o YC é C1 elevado a 2x mais C2 elevado a menos 2x. Olha aqui. Eu não posso querer que uma parte da solução complementar seja a solução particular, porque nunca vai ocorrer. Então, significa que, apesar destes 3 exemplos, eu não ter dado importância à solução complementar, eu preciso ficar de olho na solução complementar. Porque se em algum destes 3 exemplos que eu acabei de fazer, a minha candidata à solução particular fosse parte da solução complementar, não ia funcionar. Mas sem deixar o suspense, será que esta daqui não tem solução? Tem solução, quer ver? Não esta, né? Mas se eu escolho YP igual a AX e 2x, eu afirmo que esta funciona. O que que eu fiz? Eu coloquei esse x aqui. Depois eu explico de onde vem o x. Mas vamos ver se funciona? YP' é igual a e2x mais 2ax e 2x. E YP duas linhas, YP duas linhas é igual a 2
4A E2x, mais, regra do produto aqui, 2A E2x, mais 4AX E2x. Eu substituo isto dentro da equação. Então, vejam, eu quero substituir agora este novo YP menos 4YP. Quem que é? Aqui eu tenho 4AE2x mais 4... Aqui faltou um x, né? Aqui, né? Eu derivei o E2x e esqueci o x. Olha, eu estou testando se vocês estão acordados, porque eu não estou. Eu já fiz vários erros. Então, vamos lá, fiquem bem espertos comigo. Então, 4x, 4A, x E2x. Tá? Isto tudo, gente, é o YP duas linhas. Menos, agora, menos 4YP. 4AX E2x. Isso o que acontece? Isso tudo precisa ser igual a 5E2x. Bom, este cancela com este e sobra 4AE2x igual a 5E2x. Agora sim, A é igual a 5 quartos. Eu comparo e eu tenho que A é 5 quartos. Portanto, eu encontrei a solução 5 quartos x E2x. Uma solução específica, né? O valor do A determinado. Então, a solução particular, gente, nunca pode ter variáveis, constantes indeterminadas. Os valores são específicos. Bom, então eu quero explorar um pouquinho mais este x. Por que ele aparece, né? E eu acho que se tem um exemplo, pelo menos, que justifica de onde está aparecendo x. Em outras equações pode aparecer um x ao quadrado, um x ao cubo. Por quê? Então, eu quero fazer esta análise que eu acho que pelo menos dá uma ideia, justifica melhor o aparecimento desse x dentro da candidata, ou de uma outra potência de x, não tem que ser só o x, poderia ser um x ao quadrado. Então, suponha que eu tenha a seguinte equação, e aqui é interessante trabalharmos com o operador. Eu vou deixar o R sendo qualquer exponencial, tá? E eu gostaria de encontrar uma solução particular para esta equação. Notem que se eu olhasse para a homogênea desta equação, olha o que acontece, a homogênea associada. É a raiz R com multiplicidade 3. Portanto, quem que é o YC? C0 mais C1x mais C2x ao quadrado elevado a Rx. É sempre um polinômio de grau 1 a menos que a multiplicidade vezes a exponencial. E o lado direito está aqui. Então, eu não posso escolher como solução ax mais b elevado a Rx, porque jamais eu vou encontrar algo diferente de zero, porque isto resolve a equação homogênea.
Esta solução resolve esta equação. A mais bx já está aqui. Qualquer constante C0 mais C1x já resolve, vezes a exponencial, já resolve isso. Então, não vai funcionar escolher desta forma. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu vou pegar esta mesma equação e fazer o seguinte. Eu vou derivar d menos r duas vezes a mais. Então, eu vou fazer, mas aí eu tenho que fazer isso dos dois lados, né, da equação. Então, d menos r ao quadrado de 2x mais 3 ERX. Ok? Bom, o que acontece com este lado direito? Se eu olho para... Vou derivar uma vez d menos r, vou derivar 2x mais 3 vezes e elevado a rx. Ó, regra do produto. Então, eu vou fazer primeiro esta derivada vezes esse produto. O que nós obtemos? Derivada de 2x mais 3 é 2, e elevado a rx, mais 2x mais 3, r elevado a rx. Derivei. Agora, menos r vezes tudo isso. Menos r vezes 2x mais 3 elevado a rx. Cancela, cancela. Então, eu acabei de calcular d menos r desse produto aí. Agora, eu tenho que aplicar mais um d menos r aqui. Aquilo cancelou, então basta aplicar aqui. Isso é igual a quanto? Derivada disto é 2r elevado a rx. Agora, menos r, 2 elevado a rx. Isso dá quanto? 0. 0. Então, vejam, eu peguei esta equação, derivei mais duas vezes com este operador, os dois lados da equação, e esta equação daqui está dando, isto daqui é igual a 0. Então, isso é igual a 0. Sendo uma equação igual a 0, vejam o que acontece. Ela é totalmente equivalente à equação de cima. Só que a equação de baixo, eu sei exatamente quem é a solução, porque é uma homogênea. Então, para a equação de baixo, eu tenho... Então, quem é d menos r à quinta, y igual a 0? Raiz com multiplicidade, 5. Portanto, a solução é C0 mais C1x, C2x2, C3x3 mais C4x4 elevado a rx. Concordam? É a solução desta equação. Agora, vamos para a nossa equação não homogênea, igual a 2x mais 3 elevado a rx. Como ela é não homogênea, eu sei que a solução geral é igual ao YC, que eu já calculei ali, C0 mais C1x mais C2x2, elevado a rx, mais um AYP, que eu não sei calcular. Só que eu sei que esta equação e esta são equivalentes. Portanto, esta solução e esta são iguais. Então, quem é o YP?
É o que sobrou aqui. É o que sobrou. É isso daqui, o YP. Porque esta parte já está aqui. Isto vezes o elevado a Rx. Então, eu descobri neste processo que a YP que eu estou procurando é x ao cubo, x à quarta elevado a Rx. Ou seja, eu poderia fatorar um x ao cubo e vou chamar isto de A e isto de B. Então, AX mais B elevado a Rx. Tá certo? Por quê? Esta parte toda aqui, ó, é o que está sobrando. Que tem que ser o YP, porque esta outra parte já está aqui. Então, quem é essa parte? Se eu chamar aqui de A e de B, que é o que eu estou usando, né, para YP, eu fico com AX ao cubo, BX à quarta. Posso fatorar o x ao cubo. Elevado a Rx. Vocês não estão deixando eu passar com nenhuma. Isso aí. A mais BX. Fatorei errado. Então, YP eu queria ter escolhido assim. No entanto, eu não podia. E como que eu acabei descobrindo que é o YP? Tem um x ao cubo aqui fora. Então, se eu colocar... É lógico que lá eu troquei o A com B, não tem problema. Se eu colocar um x ao cubo aqui, aí eu consigo encontrar YP. Então, vejam, aqui foi necessário um x ao cubo. Neste exemplo, foi necessário um x. Como é que eu sei qual a potência de x que eu preciso colocar? Vamos ver. Neste exemplo, a complementar é E2x e E menos 2x. Então, a potência do x que eu coloco é sempre o menor inteiro não negativo que elimina repetições. Eu preciso eliminar repetições com a homogênea. Notem que se eu tivesse colocado x aqui, teria dado certo? Por quê? Porque o termo ax ao quadrado e o termo bx aparecem aqui. Então, não teria dado certo um x aqui. E x ao quadrado aqui, teria dado certo? Ax ao cubo não aparece aqui, isso é verdade. Mas bx ao quadrado aparece. Então, não eliminei repetição. Porém, x ao cubo, nenhum termo aparece aqui. Nem aparece o ax à quarta, nem o bx ao cubo. Então, a escolha é sempre o menor inteiro que elimina a repetição. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, de forma resumida, como é que nós escolhemos a solução, olhando sim para o lado direito, mas sempre com um fator x elevado a alguma potência. Então, não está errado olhar para o lado direito da equação para escolher a candidata à solução, mas precisa sempre estar acompanhado de x elevado a alguma potência, essa potência podendo ser zero. Ou seja, não precisa, não tem repetição. Então, o que nós temos é o seguinte. Então, eu quero escolher a candidata, mas eu quero olhar para o f de x. Então, se o f de x é uma exponencial, tá? Algum tipo de constante aqui, a vezes um exponencial, eu escolho
AERX. Primeiro eu vou colocar só olhando para o FX. E, obviamente, o x elevado a s. Sempre. Sempre coloquem o x elevado a s para eliminar possíveis repetições exponenciais. Outra, este método só funciona quando o lado direito é exponencial, polinômio ou seno e cosseno. Se eu tenho um polinômio, eu vou denotar assim, a nxn mais a1x mais a0. Como é que eu escolho? A n xn, a n menos 1, xn menos 1, até chegar em A0. E eu coloco o xs aqui na frente. Se for um cosseno de x, A cosseno x mais B seno x, mesmo que não apareça o par, eu coloco A cosseno x mais B seno x e multiplico por um xs. E agora eu posso pegar produtos. Se eu tenho e elevado a rx vezes um polinômio, do lado de cá, pode aparecer isso. Produtos de polinômio, cosseno, exponencial também é permitido. Aí, o que eu faço? ERX, ANXN, A1x mais A0. E o tal do x elevado a s aqui. Se eu tenho exponencial vezes cosseno x, seno x, e aqui, gente, nem precisa ser, pode ser kx, não tem que ser seno x, obviamente. E aí eu posso ter kx, tá? Não precisa qualquer cosseno. Então, aqui, de novo, eu tenho xs, e quem que aparece aqui? O A ERX cosseno de kx mais B ERX seno de kx. Então, é a forma com que eu escolho a candidata à solução. Notem que o xs precisa eliminar a repetição desta soma. E, finalmente, o último caso, quando eu tenho um polinômio Pnx, ou seja, eu tenho um polinômio que multiplica cosseno ou seno, ou a soma, então, mesmo que não apareçam os dois, eu tenho que colocar os dois. Notem que eu vou ter um A vezes um polinômio e um B vezes um polinômio. Então, na hora de escrever aqui, eu vou ter esse xs, só que eu vou ter que ter um ANXN mais A1x mais A0, que multiplica o cosseno de kx, mais um BNXN, eu tenho que pôr um polinômio na frente de cada um, de cosseno e de seno, mais B0 seno de kx. Então, essa tabela aparece no livro e o importante é saber quem é o S. O S é o menor inteiro que elimina a repetição com a complementar, ok? S é o menor inteiro não negativo que elimina em YP repetição com termos de YC, da solução complementar
YC. Isso é o mais importante. Tá bom? Então, alguns exemplos. Se eu tenho a terceira derivada mais a segunda derivada igual a 3x mais 4x ao quadrado. Quero resolver. Sempre, primeiro passo. Agora nós sempre vamos resolver a complementar a homogênea associada primeiro. Igual a zero. Então, eu sei que a equação característica R ao cubo mais R ao quadrado igual a zero. Fatoro R ao quadrado. E daqui eu sei que as minhas raízes são zero com multiplicidade 2. E R igual a menos 1. Portanto, a solução complementar, quem que é? É o e elevado a 0x, que é 1, multiplicado por um polinômio de grau 1 a menos que a multiplicidade. Então, isso, eu não estou nem colocando e elevado a 0x, porque é 1. Mais C2 e elevado a menos x. Então, resolvi a complementar. Agora, 2. Quem é o YP? Usando este método. Eu olho para o lado direito, AEX, e coloco um XS aí na frente. Eu olho para o lado direito para escolher a YP. Que mais? 4x ao quadrado. O que eu devo colocar aqui? 4x ao quadrado. Será que basta colocar bx ao quadrado? Não. O que eu disse aqui é que se aparece um polinômio, eu coloco o polinômio em cheio. Não me importa se aqui está faltando termos, obviamente não N, mas termos aqui para trás, se o A1 é zero, se não é, eu coloco sempre o polinômio em cheio. Então, aqui eu vou colocar B mais CX mais DX ao quadrado, que multiplica, isso, esse é o, e eu tenho um XS barra aqui. Um outro S que eu preciso calcular para eliminar a repetição. Então, primeira pergunta, o S pode ser zero aqui? AEX aparece aqui? AEX. Aparece E menos X, mas não aparece E elevado a X. Então, eu sei que o S aqui pode ser zero. S barra pode ser zero? Bom, B mais CX mais DX ao quadrado aparece aqui? Aparece, olha, B mais CX é isso daqui. É a mesma coisa. Então, não pode ser zero. Se eu colocar S barra igual a 1, aí fica BX mais CX ao quadrado mais DX ao cubo. DX ao cubo não aparece, CX ao quadrado não aparece, mas BX ainda aparece. Então, S barra igual a 1 não dá certo. Porque ainda assim tem repetição. Eu tenho que fazer o quê, gente? Eliminar. Elimina repetição. Então, eu tenho que escolher o S barra igual a 2. Porque aí eu tenho x ao quadrado vezes b, que não aparece aqui, e nenhum dos outros termos. Então, a solução com a qual eu vou trabalhar é esta daqui. É isso que eu quero dizer com uma forma reduzida, bem enxuta, da candidata à solução. Não ficar pondo termo a mais que não é necessário. Então, eu sei que aqui é AEX, porque o S é zero, e aqui eu vou ter BX ao quadrado mais CX ao cubo mais DX à quarta.
Tá certo? E aí, com isso, eu tenho uma forma, deixa eu só apagar aqui. Eu tenho uma forma ótima para uma solução complementar. Que basta derivarmos, e é fácil de derivar essa daí, y'P' é AEX, mais 2B, mais 3C x ao quadrado, mais 4dx ao cubo. 2x... Estou derivando 2bx, obrigada. Isto. Muito obrigada. YP, duas linhas. AEX, agora sim, né? 2b mais 6cx mais 12dx ao quadrado. E, finalmente, a terceira derivada, AEX, 0, 6c mais 24dx. Substituindo na equação, YP 3 linhas menos YP 2 linhas, eu tenho, é isso mesmo? Qual é a equação? Mais. AEX mais 6C mais 24dx. Este é o nosso YP 3 linhas, mais AEX mais 2B mais 6CX mais 12dx ao quadrado. E tudo isso precisa ser igual a 3EX mais 4x ao quadrado. Então, agora é comparar os termos. Vejam, este A e este A com este 3, que são os coeficientes do E elevado a x. Então, eu tenho que 2A precisa ser 3. Essa é a primeira observação. Agora, eu procuro os termos constantes, que não têm x. 6C, 2B. Então, eu observo que 6C mais 2B tem que ser 0, porque não tem termo constante do lado direito. Pronto, agora eu pego os termos em x. 24D e 6C. 24D mais 6C, também 0, porque não tem termos em x do lado de cá. E aí, quem que sobra? 12D tem que ser, é o termo em x ao quadrado, que precisa ser igual a 4. Então, a primeira coisa que eu consigo é descobrir o valor de D. D é igual a 1/3. A é igual a 3/2. Agora, se D é igual a 1/3, eu tenho o valor de C. 6C é igual a menos 8. Então, C é igual a menos 8/6. E, finalmente, 2B é igual a 8, ou seja, B igual a 4. Então, B igual a 4. Então, encontrei os valores A, B, C, D para a solução. Então, eu já sei que aqui o A tem o valor 3/2, o B tem o valor 4
O C tem o valor menos 4/3. E o D tem o valor 1/3. Esta é a solução particular, toda calculada com os valores específicos para A, B, C, D. E a solução geral é a soma da complementar com esta particular. Ok?